Vamos lá. Denise Assis, por onde a gente começa? Não sei. Olha, podemos dar uma continuidade aí ao julgamento. Está tendo uma coletiva agora, às 11 horas, do ministro da Previdência, o Carlos Lupe, agora no Ministério da Justiça. Verdade. Eu creio que ele não vai se segurar no cargo. Ninguém me disse isso, não tem informação nenhuma, mas pelo quadro que se apresenta, é possível que ele não se sustente, porque a coisa está vindo com uma força de 6 bilhões de desvios nas contas do INSS, através de uma pessoa que ele indicou, que é o Alexandre. E agora fugiu o sobrenome. Aqui eu estou com o sobrenome dele aqui na minha frente. É um sobrenome grego, eu acho. Stefanuto. Isso. Então, as pessoas, eu inclusive, vinham sendo descontadas. Eu disse que ia começar pelo julgamento, mas já entrei nesse papo. Já entrou na questão. De fato, a coletiva está para começar. E as pessoas estavam sendo descontadas a partir de entidades que se credenciaram junto ao INSS e, a princípio, teria que ser um desconto voluntário, você teria que optar por ele, e não estava sendo assim, estava sendo compulsório. Eu, por exemplo, não tenho ligação a nenhum desses sindicatos, estava sendo descontada. E o que acontece, que eu acho que é o grande equívoco, e por isso talvez o Lupe não se sustente, é que, ao invés de tomar providências para sanar o problema, eles colocaram eu diria, desserviço à disposição dos aposentados, que não funcionava. Ou seja, você adiava o problema, a solução do problema para o aposentado, e, enquanto isso, as entidades continuavam tirando o nosso dinheirinho, né? Então, olha assim... Só, Querida, pode concluir, querida. Não, você ligava para o 135, e, aliás, entrava no site do INSS e tinha lá um item para você clicar para entrar no serviço de cancelamento, e aquilo ali você ficava horas e não te levava para o cancelamento, enquanto isso seu dinheiro está sendo descontado meses a fio. Imagine um bando de pessoas idosas que não têm essa intimidade com a tecnologia, entrando ali para insistir pelo cancelamento, ao passo que a providência primordial teria sido cancela todos que estão fazendo esse desconto compulsoriamente. Se tem uma coisa boa nessa notícia de hoje, o pessoal está pedindo informação e também concedendo aqui, é que as pessoas vão ter direito a buscar o ressarcimento, né? No momento que a gente tem Quantos anos, né, Conde? Os danos, pelo amor de Deus, né? Durante 6 anos, aí, pelo que eu entendi, 6 bilhões de desvios. É muito dinheiro, né? O Brasil é muito rico, né? Então favorece essa tentação das pessoas de desviarem esses recursos. O Brasil tem uma população enorme, qualquer centavo na população credenciada no INSS vira um bolão de dinheiro, porque são muitas pessoas a depender de benefício, de aposentadoria, de tudo isso, e essa postura do Ministério da Previdência, de, ao invés de solucionar, te dirigir para um serviço, isso demonstra uma leniência, né, com a questão que está ali pulsando na sua frente, é uma bola quicando. Olha, vai dar problema, você não busca uma solução, então eu acho Denise, que há um problema aí, né? Eu olhando essa mega operação de hoje, na verdade, a gente sofreu um hiato aí, porque você tem essa tentativa de golpe, você tem essa tensão permanente de golpistas da extrema-direita, do orçamento secreto, da anistia e tudo mais, e meio que paralisa, né? Embora o governo tenha, mande com as suas próprias pernas e tudo mais. Então, a gente precisa voltar, porque tem muita ilegalidade acontecendo no Brasil, de verdade. Eu ia começar por aí, porque é o seguinte, Conde, o país está com uma pauta lamacenta, nós estamos parados num limbo, e esse senhor
nos arrasta para aquilo que ele não consegue botar para fora. Então, é para isso que nós estamos sendo arrastados, para o lodo que sai de dentro daquela criatura morfética que está lá naquele hospital. Sabe-se Deus quantos nós nas tripas ele teve e foram retirados, mas enquanto ele retira os nós das tripas, nós estamos enovelados, ligados indelevelmente a este senhor desde 2018, que o nosso ele vem pautando o país. O destino, né, do nosso país está ligado a essa criatura do mal, essa criatura do lodo, essa criatura que nem sequer consegue defecar. É tão incompetente para tudo que não sabe mastigar, sabe que tem o organismo frágil lá por aquela questão que ele insiste em dizer que foi, e, ao invés de mastigar, não tem a educação nem para mastigar os alimentos, se entope, e entope-se de medo também, porque aquela expressão popular, né? Você está com o rabo preso, ela não é por acaso, né? Quando você tem o rabo preso, você está com medo, você está em pânico, então fecha tudo, inclusive o seu fluxo alimentar, né? Falando todas essas bobagens aqui, para me desopilar um pouco, eu quero dizer que eu estou com a fala do Hugo Mota, se bem que ele não está colocando muito em prática, mas está na hora do país cuidar de saúde, educação e a sua pauta política, que está aí caminhando com essas franjas todas, essas pautas todas, na marginalidade da pauta principal. Vamos seguir com Denise Assis aqui. Eu não quero perder muito tempo. Estão me cobrando aqui os estados que foram em que houve a operação da Polícia Federal. Praticamente o país todo. Alagoas, né? Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe. Tá dito aqui. Só eu quero trazer o comentário. Por que o Sul está de fora? Porque vai lá naquela... Não, Rio Grande do Sul está aqui. Bolsonarista. Rio Grande do Sul está incluído aqui. Rafael Eduardo Monteiro da Silva. O INSS foi desmontado, agências fechadas, poucos servidores, sistemas não funcionam, precisa de investimentos. Agora, de fato, isso aqui eu desconheço, mas não duvido da informação. Eu quero lembrar de uma coisa. No finalmente lá do governo Bolsonaro, ele contratou, no final da pandemia, 7 mil militares para prestar serviço dentro do INSS. Essas pessoas continuaram lá. Que fim levou? Eu sei lá se isso não é uma operação dentro do INSS promovida por essas pessoas remanescentes desse governo? Essa é uma pergunta que tem que ser feita. O que foi feito desses 7 mil militares que ele contratou a peso de ouro para desengargalar a fila dos benefícios? Né? Então, assim, tem muita coisa que acontece e que você vê apenas o que está na mesa, o que está posto. Agora, vamos ver o antecedente. Eu quero dar um exemplo aqui, ligado até uma pauta que eu te encaminhei, que é o seguinte: a Operação Paraguai, que está causando prejuízo ao país, que o Paraguai está ameaçando de cancelar 6 compras de caça 390 da Embraer por conta dessa barbeiragem. Eu queria lembrar, e já escrevi um artigo sobre isso, com o título O Bolsonaro talvez possa explicar o que está acontecendo na Operação Paraguai, que em 2019 o Bolsonaro se arvorou de fazer a negociação do preço da energia que sobra de Itaipu, que o Brasil compra, e durante um período até o Paraguai pagar a construção de Itaipu, nos saía numa troca. A partir do momento de 2018 e 2019, que o Paraguai encerrou o pagamento,
nós ficamos de negociar a compra dessa energia que sobra do Paraguai, que o Paraguai é muito pequeno, o Brasil é enorme, precisa muito mais energia do que eles. Essa energia que sobra, era preciso negociar com o Paraguai. Quanto vocês querem nos cobrar por esse excedente? Isto era para ser feito através do Ministério das Minas e Energias e o Ministério das Relações Exteriores. Agora, eu pergunto, por quê? E eu quero saber. E ninguém está mexendo nisso, e ninguém está lembrando disso. Eu já trouxe essa matéria ao 247, e a mídia não está acompanhando esse patrasmente, como diria o Dorico Paraguaçu, que é o seguinte: porque em 2019 Bolsonaro foi negociar pessoalmente com o presidente do Paraguai essa tarifa, como se fosse um mascate. Por que ele? A imprensa tem deixado muito a desejar em ver o para trás-mente aí do Dorico Paraguaçu, né, Denise? Exatamente. Então, eu estou dizendo que em 2019 foi descoberto pela mídia do Paraguai essa operação que Bolsonaro estava negociando direto com o presidente Ábido, e o presidente Ábido foi um escândalo tamanho que... Só um instantinho que eu vou diminuir aqui meu celular para não pegar. Acontece que a mídia do Paraguai foi atrás e descobriu que essa negociata, eu chamo de negociata porque deve ter algum interesse, eram 200 milhões a mais do que seria o necessário para ser uma operação decente. A mídia do Paraguai denunciou isso, os repórteres de lá denunciaram, e foi aberto um processo de impeachment contra o presidente paraguaio. O Bolsonaro ia derrubar o presidente do Paraguai. E aí, não sei por quê, correu, como ele sempre amarela, ele amarelou, correu, suspendeu a negociação, que não devia estar sendo feita por ele, e aí segurou o presidente do Paraguai. Foi desfeito o processo de impeachment, o presidente Ábido continuou até os seus dias finais, né, de mandato, mas Bolsonaro, aqui no Brasil, a mídia passava pano, não investigava nada. Não passava pano lá atrás e passa pano hoje, ao não levantar. Pano hoje. E ele está aí de coitado, não é um coitado. Esse cara é um manipulador. Ele está manipulando a pauta do país. Deixa eu trazer um agregado nesse particular, que é o seguinte: eles têm, inclusive a imprensa tem tratado como crise da ABIN. Qual que é o estratagema embutido na ABIN, que é a agência de inteligência? A gente vê, tem atrapalhadas. O diretor da ABIN foi convocado agora para depor para a Polícia Federal sobre esse tema. O que você pode dizer para a gente? Então, o que pegou na ABIN era o seguinte, é que o Bolsonaro iniciou essa arapongagem no Paraguai, nessa época que ele estava negociando 200 milhões de dólares a mais no preço da energia, e ele não desmontou. Como ele perdeu e tinha muita coisa para se preocupar, inclusive onde ele ia vender as joias, então ele não desmontou esse esquema. Quando o governo Lula assumiu, descobriu-se que havia essa arapongagem, então foram detonados os arquivos, o que, aliás, eu já acho um absurdo, porque isso é história, você não pode detonar nem pró nem contra documento algum, isso tem todo um rito para você se desfazer de documentos oficiais, isso não podia ter sido, apaguei e deletei, não é assim, entendeu? Existe toda uma formalidade, você tem que ter 3 testemunhas, você tem que assinar um ato de incineração, e no caso aí é de deletamento. Eliminação do documento. Eliminação. E foi feito assim, apertaram o botão, sumiram com tudo, e agora, como investigar se você não tem nem sequer o para trás-mente, né? É feito Rui Barbosa, que queimou os documentos da escravidão. O problema é que causa agora um passivo para o governo Lula, justamente na negociação desse excedente de energia,
E da Itaipu como um todo, né, Denise? Porque o Sim, Paraguai o ficou presidente chateado, né? o presidente do Paraguai, que eu agora esqueci o nome, o atual, ele já disse que nós estamos abrindo velhas feridas, quer dizer, já está se referindo à Guerra do Paraguai. Então, Santiago assim, Penha. oi? Santiago Pena, o nome dele. Santiago Santiago Penha. Penha. Isso. Então, isso está assim porque a ABIN era ligada diretamente ao GSI, porque convinha ao Bolsonaro ter o GSI mandando na ABIN, porque era a forma deles manipular as informações no paralelo. As informações no paralelo eram feitas pelo Marcelo Câmara, que acabou de virar réu ontem, exatamente por tudo o que ele fazia de monitoramento ilegal. E um deles deve ter sido essa da ABIN paralela do Paraguai. É Então, tanta coisa para se levantar no muita Brasil, né, Denise? sujeira. O governo Lula, quando assumiu, tinha que ter feito. A gente não tem braço também, É vamos muita concordar. coisa. É muita Investigar coisa. pelos próximos 10 anos esse período. Exatamente. Loucura. Agora, sumir com esse, deletar, apertar o botão desses documentos, inviabiliza, inclusive, a investigação e a comprovação de que era lá daquela era. Mas, Né? Denise, você sabe tão bem quanto eu que esses próceres do extremismo bolsonarista deixam rastros. Mesmo Deixa. E está na deletando, nuvem também, né? Vamos está na combinar. nuvem também. Né? Que o Deixaram Mauro tudo Cid no não zap limpou da a vida. lixeira do seu computador, se lembra? Vai lá Lembro. na lixeira da ABIN, que deve estar um monte de documento comprometedor. Agora, por que Bolsonaro estava negociando diretamente o preço de energia, quanto vai custar a sua conta de luz? Não é uma coisa muito pequena para um presidente da República ser Mas para acionado? um presidente da República que vendia joia É. e Então, falsificava assim, cartão de vacina. para onde ia e para quem esses 200 milhões a mais? Entendeu? Isso eu quero saber. E tem mais um dado, só para complementar, Denise, de que Itaipu teve um lucro de 4 bilhões. Me parece, eu acho muito justo, que não é para ter esse lucro. Esse dinheiro é para abater das contas do consumidor. E agora tem um projeto do ministro de Minas e Energia, O digamos, muito próximo Alexandre do Lula, de Silveira. isentar para 60 milhões de brasileiros. Você viu isso? Vi. Se ele conseguir fazer antes de ser derrubado pelo Alcolumbre, né? Pelo Que Alcolumbre, é verdade. Alcolumbre está uma guerra com ele, em guerra com ele. Então, assim, está um barata voa que a gente, mesmo que queira elogiar, ficar feliz com toda essa conquista econômica de emprego a 6,8%, que chega a dar febre no Galípolo, e que eu não entendi ainda por quê. Que não gosta de emprego. Não quer emprego, PIB alto é uma desgraça, que porcaria é essa de crescer? O que é isso? Entendeu? Então, tudo isso está comprometendo, além da pauta lamacenta lá do outro entupido, nós temos toda essa dificuldade política. Ontem, o Frei Chico esteve aqui no seu programa e disse: Lula está lascado, porque não tem maioria no Congresso. Não é apenas maioria, ele não tem, além da maioria, ele não está tendo um grupo de atuação dentro do Congresso que consiga fazer o convencimento político dos outros pares, aquele centrão mais moderado ali, sabe? Vem cá, vota com a gente, parará, faz o corpo a corpo. Cadê, né? A tropa de choque do Lula. Parece, embora a Glaze tenha feito um trabalho interessante, mas ela também fica solitária, né? É isso que você está dizendo, né? Fica tão solitária que ela não conseguiu, ela foi pega de calça curta nessa situação do Pedro Lucas. Por quê? Aliás, eu queria te perguntar sobre isso mesmo. Como é que você avaliou essa situação do governo? Não, um desastre completo. Desastre. Né? Primeiro, assim, o cara levou 12 dias, 12, fora as 3 semanas anteriores que ele foi convidado e parou para pensar. Aí, no que aceitou, ele teve 12 dias para duvidar. E aí duvidou e veio a público
primeiro dizer que não aceitava. Ora, cadê aquela coisa de reunir, negociar, dizer, olha, eu vou desistir, mas eu já tenho aqui um coleguinha que quer, sabe, vou trazer. É isso aí, né, coleguinha? Não tem essa negociação. Não, a gente desaprendeu de fazer política? Será que é isso, Conde? Bom, a Eu gente estou desaprendeu. sentindo algo nesse sentido. E aí, Denise, estava falando com o Foleno aqui, quer dizer, ser ministro é inferior a ser deputado hoje. Quer dizer, ser deputado é melhor. Não, virou um incômodo. Que é isso? De carro oficial, de segurança me seguindo, me vendo depositar as minhas emendas. Que diabo é isso? Vai ficar vasculhando a minha vida, sai do meu pé, né? Então, assim, ser ministro é uma coisa incômoda hoje em dia. Não tem Denise, nenhuma. quero fazer um desafio agora para você, sério. Surpresa, viu? Surpresa. Mas antes aqui, só agradecer o Laerte Luiz Ferreira, que está aqui colaborando conosco, o Júlio César Beraldi para cortar aposentadorias, INSS eficientíssimo, Sim. e o Zé Carlos Faria, mais uma vez aqui, Bozo dizia que ia acabar com o cocô. Comunismo. Bom, o dele ele conseguiu, né? Mas é o cocô que está acabando com ele. Pois é. Denise, não, é que tem uma sequência de notícias positivas para o Brasil que eu fiquei impactado, que são coisas assim que você garimpa pela internet facilmente com relação ao tarifaço do Trump. Olha só, a inflação cai, PIB sobe, aqui os prognósticos preliminares com relação à projeção do Boletim Focus, que já deve ser publicado nessa semana. Outra notícia: Embraer supera recorde anterior e encerra primeiro trimestre com carteira de pedidos de 26,4 bilhões de dólares. Sim, De enquanto o carne a Paraguai. grão. Só mais essas duas aqui. Guerra comercial beneficia Brasil e Argentina. O Brasil está exportando mais. A China também começa a importar o pescado brasileiro. Enfim, é uma profusão. De notícias ótimas. Ai, coitado do Galípolo, não vai dormir. Coitado de quem? Do Galípolo, não vai dormir. O Galípolo realmente. Está triste. Tanta notícia boa assim. Então, vai isso ficar aquece, né? Enfim, aquece, causa inflação, né? Aí o mercado vem no pé dele e ele fica assim, virando os olhinhos, né? Porque o Galípolo, ele quando fala, de vez em quando ele fecha os olhinhos e revira os olhinhos. Ele parece um professor de literatura, né, Denise? Ele é um estudante de Harvard, né? É uma coisa assim bem. Bonitinho, o Galípolo. Ele é muito bonzinho, acho, para estar no Banco Central. E ele não vai. E está num aperto, coitado. Eu, quando falo aqui, não estou debochando do Galípolo, não. Eu estou dizendo que ele está numa posição muito incômoda, porque estão espremendo ele. Ou fala aí que não pode crescer tanto. Escuta, não tudo bom, Léo Sobreira? Olha o Léo chegando. Bom dia, Denise. Bom dia, Conde. Tudo bom? Bom dia. Não falei de julgamento, não falei. Eu preciso dar. Léo Sobreira, só um instantinho, que eu preciso dar uma notícia: que a Comissão de Finanças e Tributação, presidida pelo deputado Rogério Correia, a quem eu mando um abraço, porque está retornando hoje, aliás, retornou ontem à Câmara Tratou de saúde, para presidir essa comissão importantíssima, que é uma comissão fim. Os projetos passam ali, são aprovados e andam. O Haddad vai lá no dia 7 de maio para fazer uma audiência expondo todo o projeto da isenção de 5 mil para quem ganha até 5 mil reais, e vai colocar toda uma discussão em torno de por onde ele pode compensar o que vai ser perdido nessa isenção. E no dia 14 vai o nosso querido Galípolo, que vai falar sobre perspectivas de juros e explicar essa aflição dele com relação ao nosso crescimento. O Rogério Correia tratou de saúde, né? Ele está bem? Você tem notícia dele? Ele fez uma cirurgia. Sim, está ótimo. Que bom que o Rogério Correia está de volta. Fico muito feliz. Ele é maravilhoso. Precisamos trazê-lo aqui, Denise. Sim, já convidei, está lá. Convida para a semana que vem. Vamos ver se ele vem aqui. Denise Assis, amor da minha vida. Passou rápido demais.
e nada, como é que se diz? Não pude falar de nada assim muito encadeado, porque já saí soltando. Olha, tua participação é sempre maravilhosa, eu faço os cortes aqui, sempre o pessoal adora te ouvir. Seguimos juntos, sempre. Obrigado, Denise Assis. Obrigada a você, obrigada, Léo Sobreira, por esse tempinho que você me concedeu. Um beijo, bom dia. Claro que é isso, imagina, bom dia. Seguimos juntos aqui com